Olá, muito boa tarde para você. A gente abre a edição do Manchetes Noticidade de hoje com informações sobre a audiência do Plano Diretor de Sorocaba. Quem fala com a gente sobre esse assunto ao vivo é a repórter Andréa Trevisan, que está na Câmara Municipal de Sorocaba. Muito boa tarde, Andréa. Boa tarde, Nolan. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Olha só, a audiência pública terminou há menos de 5 minutos. E apesar da importância do assunto, poucas pessoas compareceram à Câmara. Eu converso agora, então, com o presidente da Câmara, Cláudio do Sorocaba 1. Boa tarde. Esperava mais participação, tanto dos moradores quanto dos vereadores? Boa tarde. Eu sei que talvez pelo horário, né, o dia da semana, então fica meio difícil para a população participar. Mas as entidades todas participarem, isso é importante. Qual é o balanço da audiência de hoje? Olha, o balanço é positivo, porque nós fizemos aí um total já de 9 mais 2, 11. Hoje é a 12ª audiência pública realizada sobre o plano diretor. Então aqui foi um balanço positivo, nós abrimos a palavra, a população pôde participar, das entidades representantes, foi um sucesso. 74 emendas apresentadas hoje. Qual é o assunto mais debatido? É a falta d'água, é o crescimento da cidade? Olha, principalmente no setor hídrico, que fica meio difícil, né? Porque nós sabemos hoje que nós não podemos deixar a cidade crescer meio desordenado, porque nós sabemos que muitas vezes o SAI não consegue levar água até esses locais. Mas não haja visto que muitas vezes o plano diretor, ele tria a cidade nos próximos 10 anos, mas não é dizer que quando está aprovado uma região R1, R2, R3, quer dizer que logo em seguida vai ter um loteamento ali. Aí eles trabalham em conjunto com o SAI, muitas vezes o SAI não tem capacidade de atender essa região, aí sim o loteamento fica parado. Os moradores ficaram preocupados com essas questões, mas os vereadores estão em cima, estão de olho também em todos esses assuntos? Olha, muito de olho, porque haja visto que o plano diretor veio para cá, o projeto de lei, e só de emendas, 270 emendas, né? Mais de 270 emendas. Então mostra que os vereadores estão sim estudar o plano diretor e estão emendando naquilo que eles acham correto, que atenda a população. Depois dessa audiência pública de hoje, como que fica o cronograma? Olha, o cronograma agora da votação do plano diretor, as comissões de mérito, né, a Secretaria de Justiça, depois as comissões de mérito, tem até o dia 7 agora para que possa dar os seus pareceres, e no próximo dia 13 nós teremos a votação final do plano diretor. Ok, muito obrigada pelas informações. Nola, a gente fala ao vivo da Câmara Municipal de Sorocaba, onde acabou de ser realizada mais uma audiência pública sobre o plano diretor. Tá certo, André. Obrigado pelas informações de hoje. Bom trabalho. O julgamento do ex-vice-prefeito de Itu, o empresário Oliveira Júnior, acusado de ser o mandante da morte do advogado Humberto da Silva Monteiro em 2006, foi novamente adiado. O júri popular estava agendado para amanhã, mas foi remarcado para o dia 26 de fevereiro, isso a pedido do advogado do réu. No primeiro adiamento, o advogado do empresário havia abandonado o caso. O processo corre em segredo de justiça. A Guarda Municipal de Jundiaí recebeu uma frota de veículos dentro do programa do governo federal CRAC, é possível vencer. A novidade é um micro-ônibus que conta com um sistema de monitoramento. A nova frota de veículos deve reforçar e intensificar ainda mais o patrulhamento nos bairros. A novidade é um micro-ônibus equipado com câmeras fixas que vai percorrer os principais bairros da cidade. Uma base de monitoramento móvel que deve auxiliar a central de câmeras da Guarda. Hoje nós temos 40 guardas com curso somente para esse tipo de serviço. Num primeiro momento nós vamos empregar 22 2 viaturas, 2 motos, um ônibus, além de todo o efetivo da Guarda que pode apoiar, se for o caso, especialmente esse programa. Além do micro-ônibus, mais 2 motos e 2 carros foram enviados ao município. Todo esse equipamento faz parte do programa do governo federal CRAC é possível vencer, que tem como objetivo cuidar e assistir o cidadão em situação de risco, moradores de rua e usuários de crack e outras drogas. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, durante todo o ano de 2013, 350 ocorrências de tráfico de drogas foram registradas na cidade. De janeiro a setembro deste ano, foram 322 registros. Nós temos a questão da droga presente, como os municípios todos têm, o crack está presente. Então, se a gente não tiver um trabalho assim integrado de saúde, de educação, de segurança pública, a gente não avança. Então, tenho certeza que muita gente vai ser recuperada, e a gente vai diminuir a criminalidade e vai recuperar as pessoas. Mais de 40 guardas já foram capacitados e receberam armas não letais para auxiliar o trabalho.
Foi divulgado o resultado de uma operação de combate ao crime na região de Jundiaí. 11 pessoas foram presas e mais de 18 quilos de drogas apreendidos nos bairros São Camilo, Jundiaí Mirim e também no Jardim Tarumã. Segundo a polícia, a droga era distribuída por motoboys que aparentemente faziam entrega de galões de água. Eles são suspeitos de atuar também nas cidades de Várzea Paulista e Itatiba. A cidade de Itu continua sofrendo com a falta d'água. Na noite desta terça-feira, um grupo de 70 pessoas bloqueou uma faixa da rodovia SP-75 por mais de 1 hora, com pneus e pedaços de madeira incendiados. Segundo a polícia rodoviária, que acompanhou a manifestação, ninguém foi detido e o ato foi pacífico. O tráfego foi desviado. Olha aí, por falar em Itu, Simone Marchetto acompanhou com exclusividade no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a assinatura do convênio entre o governo estadual e a Prefeitura de Itu para amenizar esta crise de água no município. Veja. Participaram da reunião no começo da tarde Rita Passos, deputada estadual, o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel José Roberto, o prefeito de Itu, Tuízi, e o governador. Geraldo Alckmin fez questão de dizer que não se trata da intervenção do Estado, mas de repasse de verba para a compra de mais caminhões-pipa, que devem minimizar o problema de abastecimento no município. Foi um convênio de 2 milhões da Defesa Civil, que o dinheiro é repassado para a Prefeitura e ela contrata os caminhões-pipa. E nós estamos para a concessionária Águas de Itu, vendendo água da Sabesp, de Elias Fausto. Então a Sabesp, através de Elias Fausto, tem fornecido água para a concessionária de Itu. O governo do estado vai fazer um acompanhamento, uma fiscalização desses repasses ao município? O município tem total autonomia, né? Agora, claro, os recursos do Estado são sempre acompanhados e fiscalizados. Fiscalização é uma cobrança dos moradores de Itu. Muitos dizem que não foram instaladas as caixas d'água flexíveis já enviadas pelo governo estadual. A justificativa do executivo era de que a capacidade de armazenamento era menor. Tem gente que é doente e não pode vir, né? Eu mesmo não posso pegar água. Minha menina que vem, ela pega esse carrinho aqui e enche de garrafa PET e leva em casa. As caixas d'água que vieram do governo do estado, através da Defesa Civil do Estado, elas estão instaladas, estão lá na 1º de maio, Centro Esportivo 1º de maio. Nós tivemos que fazer algumas mudanças em função das características dessas caixas. Elas precisavam ter um terreno mais favorável, mas estão sendo instaladas sim, e outras caixas nós instalamos em diversos pontos da cidade e continuaremos a instalar em diversos pontos da cidade. O Ministério Público protocolou junto à Procuradoria-Geral do Estado, dizendo que a cidade de Itu não tem usado toda a água que a Brasil Quirim fornece ao município. Ou seja, a Brasil Quirim fornece 420 mil litros e Itu tem retirado 300 mil. 120 deixam de ir para as torneiras. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro, que esses caminhões que se retiram lá não vão para a torneira. Esses caminhões são caminhões pipa que fazem a distribuição. Seria injusto nós recebemos da Brasil Quirim a água e depois cobrarmos dos moradores. Isso não é feito. Essa água vem através de caminhões carreta, são distribuídos em caminhões pipa, que são distribuídos ao longo do dia nos bairros. Talvez pegou algum dado no começo das atividades, no começo da retirada, que nós começamos com menos, um pouco menos, porque nós estávamos fazendo toda a logística para que a gente conseguisse. O prefeito Tuízi comentou também sobre as denúncias que o Ministério Público fez à Procuradoria-Geral do Estado de que ele seria leviano com a situação da cidade e que deve responder criminalmente. Bem, todas as situações como essa, elas vão ser esclarecidas e vamos dar as respostas que o Ministério está pedindo. Nós compartilhamos a dificuldade dos moradores de Itu, nós sabemos a dificuldade, é por isso que nós estamos fazendo o possível. Toda vez que a gente faz entrevista com Itu, os moradores afirmam que esse problema se arrasta há 20 anos. O senhor não administra uma prefeitura da oposição e da situação. Onde houve falha? Como você mesmo falou, mais de 20 anos havia necessidade de alguns investimentos.
Nós, como prefeito, assumimos no ano passado, em janeiro, e nós já estamos fazendo um investimento que nós entendemos que seja um investimento que vai ajudar muito em situações como essa, que é a adutora do rio Mombaça. Em meio à discussão política, o prefeito afirma que a ajuda do governo do estado é bem-vinda. Isso a gente deve muito ao governador Geraldo Alckmin, que nos ligou e ofereceu uma ajuda, e ele está ajudando um repasse, um convênio, onde nós vamos contratar caminhões-pipa para aumentar a distribuição de água na cidade de Itu. O prefeito trouxe também para nosso conhecimento, e nós vamos avaliar. Existe um consórcio formado por 4 municípios, Cabreúva, Itu, Salto e Indaiatuba, que tem um estudo, um projeto para fazer uma barragem, um dique, no Ribeirão do Piraí, que é um afluente do rio Tietê. Hora de falar do tempo. A quarta-feira continua de sol em toda a região. Sorocaba registra máxima, olha só, de 32 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 15 e 32 graus. Em Laranjal Paulista, a mínima de 16 e a máxima de 33. Jundiaí registra a mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Itapetininga, a máxima de 30 graus. Recado aos moradores de Sorocaba: os postos de atendimento do SAI não vão funcionar nem amanhã, nem sexta-feira. Isso por conta da comemoração do Dia do Funcionário Público. O atendimento volta ao normal na segunda-feira.